Beleza. Então, galera, o que que acontece? É aqui. Quando você entra, tá? Vocês estão enxergando? Ah, não, ainda não compartilhei a tela. Peraí. Não compartilhei a tela. Peraí que eu não compartilhei a tela. Ó, o Jean Gabriel, de novo. De novo, ele tá pedindo para entrar. Isso porque eu já falei com ele no Zap, tá? Então, veja só, gente. Agora vocês estão enxergando a tela? Galera, tá Sim, enxergando a tela? Beleza. Então, sim, quando sim. você entrar no Teams, Sim. quando você entrar no Teams, está nisso aqui. Então tá lá, nova reunião, tal, tal, tal. Já está aqui pronta. É só você apertar e clicar e entrar. Aí o que que acontece? O camarada, quando entra, ele vai aqui em cima e manda reunir. Tá vendo? Quando ele clica aqui em cima em reunir, abre outra. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Abriram 4 reuniões aqui, ó. 16 segundos, 27 segundos, 19 segundos, 31 segundos. Entendeu? Então, o camarada, quando entra, ele não tem que apertar aqui reunir. Ele já tem que entrar aqui direto, onde já está aqui a nossa reunião. Entenderam? Então, já está aqui, foi o caminho que vocês fizeram. Né? A galera entrou aí, já está aqui a tarjeta azul está aqui, apertou entrar, já vai cair aqui na nossa sala. Tá bom? Entrou no site, no e-mail de vocês, entrou até aqui. A pessoa que está tendo problema já está aí, já está na sala? Quem que teve problema aí? É o Jean? Isso, professor, Ô, isso. Jean, o que está acontecendo com você, meu filho? Explica para mim. Tem Pra mim não gente que aparece ainda não nada. conseguiu entrar. Mas, Jean, todo dia, o que está acontecendo? Você está entrando no site certo? No site, não. Tô. Ontem eu vi aqui você. Cadê? Aqui, ó. Você entrou. Teve um momento que você entrou sem e-mail. Entendeu? Você Nossa, entrou sem e-mail. Eu entendi. não sei como que você conseguiu entrar sem e-mail aqui, ó. Tá sem e-mail. Então não aparece. Aqui, se a gente for procurar você aqui de novo, ó, não tem. Jean, não tá. Você entrou como convidado, entendeu? Então você não entrou Entendi. pelo caminho certo. O caminho certo é esse aqui, é o seu nome, né? O que você cadastrou lá, senacspdu.br. É esse cara que você tem que Sim. entrar. Você entrou por esse aqui, vai cair nessa telinha aqui. Caindo nessa. Cadê a telinha aqui? Vai cair nessa tela. Caindo nessa tela, é só entrar aqui no azul. Tá vendo o azulzinho? Já tá aqui, ó. Entrar. Não é para entrar aqui em cima e reunir. Você não está reunindo. Quem está reunindo sou eu. Eu hoje estou como apresentador. Amanhã, Entendi, se tiver. Pois não. mas aqui não aparece esse azul pra mim, nova reunião do canal. Então, tem que ver o que está acontecendo, se é sua internet, ou se é. Muitas vezes, por celular, o pessoal encontra problema no Teams. Professor, Oi? a Mabilis também não está conseguindo entrar. Ela até mandou mensagem aqui, porque também não está aparecendo para ela essa nova reunião. Ela pediu para avisar para ela, que ela não Então, está conseguindo mesmo. mas ela entrou no Teams certinho? Tá aqui, ó. Entrou, Ô, entrou. Oi? professor, se eles estiverem entrando pelo celular, pede para eles mandar o print lá no grupo, que não tá aparecendo na sala, pra gente ver se eles estão entrando pelo caminho certo. Professor, tá me ouvindo? Boa noite. Tô. Então, eu tô pelo e-mail normal, foi me passado pelo Senac e eu tava entrando normal, começou a ter esse problema ontem. Ontem eu estava em outro lugar, pelo computador também, e não é internet. Não sei porque tá acontecendo isso. Eu também não sei, porque tá aqui, né? Tô até preferi gravar para vocês para a gente ver isso aqui, ó. Então tá aqui, tá a reunião, né? Tá aqui e a pessoa entra aqui no entrar só. Só que pessoas entraram aqui, ó, tá vendo? Reuniões encerrada. A galera entrou, talvez. O que que aconteceu? Na hora que você entrou, uma dessas pessoas aqui pediu reunião e talvez você entrou na sala dele, aí fechou. Então você tem que sair e entrar de novo. Entendeu? Por isso que eu falei, galera, vamos entrar às 8 horas. Eu até estou entrando um pouquinho mais cedo, mas entrem às 8 horas, porque quando entrar às 8 horas vai aparecer essa tarjeta azul. Aí você clica em entrar e aí a gente consegue tranquilamente. Não, professor, mas desde que começaram as aulas eu não estava tendo esse problema. Começou agora, eu não entrei em nenhuma sala. Eu fico esperando aparecer essa que o senhor inicia, só que não está Entendi. aparecendo.
Tá, eu não sei então te explicar o que que é. Agora, o Jean, você entendeu aí, Jean, o que está acontecendo? Entendi, professor. Tá? Entra no site certo, no site não, com e-mail, você não está entrando com e-mail, ó. Ontem aqui você, ó, Jean Gabriel, entendeu? Não sei como que você conseguiu entrar, porque foi convidado, entendeu? Você apertou lá e aí apareceu aqui para mim te convidar, entendeu? Então, vamos tomar cuidado. Quem estava falando agora, a colega que estava falando agora, qual é o nome? Oi, Mabel. Mabel? Então, aí... Eu estava entrando certo com o e-mail que eu recebi. Mas então, ontem você entrou certo, entendeu? Então, porque depois de 10 minutos apareceu a sala para eu entrar. Então, hoje já não apareceu. Então, tá estranho, porque o que acontece? A gente está aqui... Cadê? Aqui a tela. Quando entra, por isso que a gente tem que sincronizar isso aí, né? Eu já falei, vou repetir. Entrem às 8 horas. Eu entro antes, eu preparo tudo aqui. Às 8 horas em ponto, vai até 59, você vai entrar, já está essa tarjeta. Estando a tarjeta, é só apertar entrar e pronto. Não abram aqui em cima, reunir. Porque se você abrir reunir aqui, ou entrar em outro... Ó, tá vendo? Ó, nova reunião do canal. Alguém fez nova reunião, tá vendo? Isso que é o problema. Vocês viram? Então alguém entrou pedindo uma nova reunião. E não é nova reunião, já tem aqui a nossa. Tá bom, galera? Todo mundo conseguiu entrar? Tem alguém que tá fora? Não tem ninguém reclamando, mas acho que... Deixa eu ver aqui. Bom, a gente vai se acertando, gente. No início é assim mesmo. A gente vai dando paulada daqui, de lá, mas a gente vai conseguir se acertar, tá? Então, beleza. Para quem faltou aí, alguém que pediu... Então, o que acontece aqui? O Antônio... Antônio tá aí? Antônio? Oi, professor. Então, você clicou aqui, é o seguinte, né? Eu estou vendo no Zap, você clicou no geral. Não é geral, é o C1. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente entra lá, vocês vão clicar lá no C1, que está aqui do lado, tá vendo? Quando a gente coloca aqui as equipes, né? Então, você vai clicar lá, o C1. Então, o que acontece? Se o pessoal colocar em geral... Tá? Vai abrir outra porta. E aí não vai aparecer também, tá? Eu vi agora pela informação que você mandou aqui. Então, deve ser isso. Nós não estamos no geral, nós estamos na UC1. Beleza? Ficou claro, galera? Sim, professor, tá claro? Ficou? Todo mundo entendeu? Então, vamos recapitular. Eu vou entrar no Teams, eu vou entrar lá com o meu login... minha senha e tal, vou cair no Teams. Quando eu cair na tela principal do Teams, vocês observam que tem um monte de UCs. Vocês vão lá na última, que é o C1, nós estamos no C1. Que eu até falei que não deveriam ter colocado tudo, mas diz que o Senac exige agora que tenha todas as UCs, tá? Estampadas na tela. Então, você vai lá na UC1, nós estamos na UC1. Aí você vai lá na UC1, pum, clicou na UC1, vai que é nessa tela aqui que nós estamos. Caindo nessa tela... já vai ter essa tarjetinha azul. Você clicou em entrar, eu quero entrar. Aí fica tudo certinho. Tá bom, galera? Pois não? Assim, pelo celular, quando eu abro o celular, aí aparece esse 1C1, né, que é unidade curricular, e aparece embaixo o geral. Aí eu tenho que clicar no geral para entrar no chat aí que aparece a reunião, de entrar. Aí eu entro assim. Então, mas é na UC1. Pelo celular aparece... embaixo do C1, quando você abre o C1, tem um geralzinho. Você pode ver aqui até lá em cima, na fotinho, sem ser essa fotinho do lado esquerdo seu, do outro tem um geral que aparece. Porque que nem aparece aqui para mim, não aparece aqui todas, né? Então, as outras turmas e tal, e aí aparece pra mim vocês. não aparece essas daí, não. Não vai aparecer. A minha aparece o geral depois que eu entro no C1, entendeu? Então, aí quando aparece para vocês, aí vai aparecer tudo isso aqui, então vai aparecer o C3, o C6, 7, 4, o C9, 12, 11, 10 e tal. Meio que fora de ordem, tá? O C2 aqui e tal, e o C13, e a última é o C1,
UC1, né? Então, quando clica na UC1, tá? Clicou na UC1, vai cair nessa página. Quando cai nessa página... Pois não, pode falar. É porque eu digo esse geral que tá aí em cima, ó. Tá vendo? Aí no chatzinho, na sua tela mesmo. Aqui. Aí, Então. isso, esse geral. Então, o meu não aparece nenhuma outra turma, só aparece a turma do o C1. Só essa, não tem outra sala para mim entrar. Só aparece o C, pelo celular. Tudo bem, mas você viu que quando eu entrei aqui no C1, aí apareceu azulzinho, aí beleza. Então, se você entrar aqui no geral, tá? O meu não dá nem a opção de apertar no geral aqui, tá? Só entrando por aqui mesmo. Então, você tem que estar aqui do seu lado esquerdo, tem que estar o C1, e aí vai aparecer esta comunicação. E aqui você vai ver as aulas anteriores, tá? Que nem a aula de ontem, vamos supor aqui, cadê ela? Né? Opa, vamos ver aqui, 13, tá? Quando tiver aqui a câmera, você vai apertar ela, você vai conseguir assistir a aula, entendeu? Então, você quer assistir por aqui o que foi passado, certo? Que eu já para facilitar, eu já gravo em YouTube e já mando para vocês, tá? Mas aqui, quando aparecer essa câmera aqui, no caso aqui, porque foi encerrada, né? Até se eu apertar aqui, vai aparecer quem começou a reunião, quem acabou e tal, né? Mas vamos a partir de... Cadê? Segunda-feira, dia 13, né? Segunda-feira tá aqui, dia 13, tá lá, encerramento 1h42, e aqui, né, tem o relatório e tal, e aqui tem a reunião. Então, a gente aperta nessa câmera e vai aparecer. Mas, para facilitar, o que eu faço? Eu já mando no zap de vocês. Assim, vocês não têm aquela dor de cabeça, aquela preocupação de entrar no Teams de novo para assistir. Então, já tá lá, prontinho, bonitinho, lindinho para vocês, entendeu? Para a gente acelerar o processo. Então, para entrar, entrou lá na UC1, caiu aqui, azulzinho, beijo, tchau. Tá? Então, o Antônio, aí você entrou no geral. Você entrou no geral, depois caiu a UC1 e entrou aqui, é isso? Foi, professor, exatamente. Aí deu certo? Deu certo. Então, beleza. Mas eu já entrei pelo... O meu é assim também, professor. Todos os dias eu entro dessa forma. Então, tá. Mas quando vocês... Professor. Pois não? Professor, o Wagner, boa noite. Professor, eu estou assistindo a aula pelo celular e desde o princípio aí no meu nunca deu problema. Eu estou entrando dessa forma aí que o colega estava falando. Eu entro em geral, aí aparece lá, no caso a reunião, eu só confirmo a data, né? E peço para entrar. E está dando certo, não estou tendo problema não. Beleza, tá ótimo. Enquanto tá dando certo, a gente não tem problema. Quando os colegas estão falando que tá dando errado, então a gente se preocupa. Tá dando certo, você tá entrando na reunião, porque aí você entra no geral você puxa o C1. Aí você apertou a 1, já aparece aqui. Então tá beleza. Agora que meus colegas não estão conseguindo entrar. Porque no meu, quando eu monto a equipe aqui, né, que o Senac monta, tem um lá que é geral. O que é esse geral? Esse geral é para outras reuniões que, vamos supor, a coordenação pedagógica quer fazer uma reunião com vocês. Ou ela cria uma pasta, né? Ela cria uma reunião e manda o link para todo mundo e todo mundo entra nela. Ou ela entra no geral. Ela entra no geral, aí vai ficar lá, geral. Aí o que a galera entra? Esse caminho que vocês fizeram. Entra no geral porque é o C1, não é o C2? Não, não é nenhum C. É uma reunião geral. Aí você entra na reunião geral e já cai na sala dela, tá? Então, como não está tendo isso, você bateu no geral, o geral já te canalizou para a gente entrar aqui na UC1, beleza? Agora uma pergunta, o Thales, vocês fizeram, né? Se eu não me engano, vocês fizeram uma apresentação com o Thales, né? O pessoal que dá suporte lá no Senac? Sim, no grupo do WhatsApp, né? Exatamente. E a instrução dele foi qual? Entrar pelo geral e depois entrar na UC1? Isso, pelo menos pelo celular aparenta ser desse mesmo modo que eu estava tentando explicar. Não, entendi. Porque o meu pelo celular não abre outra, não existe outra sala, só existe a UC1 para mim. Perfeito. Não aparece nenhuma outra sala para entrar. No celular. E, galera que está no computador, como é que tá? Quem está no computador aí, como que vocês entram? Bom, professor, aqui está normal. Não, mas como que você entrou? Não, normal. Acessei com o login lá do Senac. Entrei na UC1 que já aparece aqui no notebook.
Depois só apertei para entrar. Normal. Perfeito. Eu acho que... Eu também, professor. Tá. Eu acho que tem essa diferença No meu entre... aparece exatamente como tá assim. Então, mas você está no computador, né? Vocês que falaram estão no computador, né? Essa mesma tela. Então, beleza. É, Eu a mesma tela. acredito que deve ter alguma diferença na questão do aplicativo do Teams computador e o Teams celular, tá? Ô, professor. Pois não? Professor. Pelo que eu estou percebendo, fala Miguel, quando é internet via Wi-Fi e quando é internet via dados, termina sendo mais devagar. E quando o pessoal termina abrindo, talvez sem querer pelo celular, alguma outra sala, termina aparecendo mais de uma opção. Aí é só olhar quem que iniciou a reunião, porque estou vendo aqui pelo celular, ao mesmo tempo do computador, o nome de quem iniciou uma reunião. É só procurar Hamilton de Souza, gravação iniciada ou reunião iniciada, que sabemos que vai ser o professor. Tudo Porque bem também, é uma devido saída. ao que é devagar, o celular ou o computador que esteja Wi-Fi vai demorar em aparecer as atualizações. É por Então, isso que não conseguem ingressar pode ser. diretamente. Tá vendo? É isso aí. Então, pode ser que o problema seja esse. Mas tudo bem, gente. O que acontece? Nós estamos caminhando para o certo. Isso que é importante. Então, nesse início, a gente vai dar umas pauladas, mas a gente está caminhando certo. Fala, Ana. Eu entro pelo notebook e pelo celular, porque meu notebook tem um alto-falante com problema, eu assisto notebook, mas eu coloco no celular para eu ouvir. E tanto no notebook quanto no celular é essa mesma tela que aparece para o senhor, com essa opção de entrar, normal. Então, eu não sei, mas você entra no geral ou você entra já direto no C1? Direto na C1. Tá. Então, talvez os outros colegas, a gente vai se ajustando. E cada dia a gente vai aprimorando, tá, galera? Então, professor. Oi, Luan. Professor. A última, para não ficar estendendo esse papo, é assim, amanhã quando eu for entrar, porque agora não dá porque eu já estou na sala, mas amanhã quando eu for entrar, eu posso gravar a tela do meu celular do jeito que eu entro, aí eu mando no grupo para ver se quem entra pelo celular entra assim. Porque aí sim, pelo menos já fica a base lá para ninguém ficar se perdendo, entendeu? Tá bom, tá perfeito, Luan, tá? Fechou. Eu acho que assim, a gente tem que trocar ideia, a gente tem que se ajustar para o quê? Às vezes um colega está com uma certa dificuldade e isso, gente, não tem problema, tá? As pessoas têm dificuldade, a gente vai um auxiliando o outro e tal, a gente vai se acertando, tá bom? Então, professor, mas o que eu tô achando estranho, porque desde que começou eu tô conseguindo acessar normalmente. Começou a acontecer isso tem uns 3 dias. E eu entro certinho, só não está aparecendo para eu ingressar na aula. Professor, boa noite. Boa noite. É o Bruno. Deixa eu falar, professor, eu no caso não estou conseguindo acompanhar as aulas porque eu trabalho à noite. Você está disponibilizando a aula online para baixar depois, alguma coisa assim? Como que é seu nome? Bruno. Você não faz parte do grupo do WhatsApp? Não, faço. E eu mando lá. Mas como você trabalha à noite? Eu não estou entendendo. Você está estudando e trabalhando à noite ao mesmo tempo? Sim. Ih, filho, vai dar problema para você, meu. Você não sabia que o curso é das 19 às 22? Não, sabia, mas é só esse mês só. É só por enquanto esse mês só. Ah, tá. Porque isso vai dar problema para você. O que acontece, Bruno? Eu disponibilizo lá no WhatsApp. Isso que eu falei no início da aula. Tudo que eu estou falando aqui agora está tudo sendo gravado. Quando eu inicio a aula, eu falo assim, começou a gravação. Então, antes é um bate-papo, um oi, tudo bem, bom dia, boa noite, blá, e tal. Aí eu falo, começou a gravação. Quando começa a gravação, daquele momento até no final da aula, eu já dei toda a aula, alguém tem dúvida? Não tem dúvida, não tem? Tá bom, encerrei a gravação. Nesse período... da gravação, e depois eu pego essa gravação, jogo no YouTube e disponibilizo aí no WhatsApp. Então tá lá, eu coloco a aula, embaixo eu coloco o dedinho assim, ó, aula, o C1, aula sobre o assunto tal, aula 1, 2, 3 e tal. Tá tudo lá.
Você tem visto isso? Professor, então, tipo, se eu tiver uma dúvida, qualquer coisa, posso mandar mensagem no seu privado, do WhatsApp, tudo, essas Não, coisas? você coloca no grupo, porque talvez a sua dúvida é a dúvida de todo mundo, entendeu? A única coisa que eu falo é o seguinte... Não tem problema nenhum. Não, você coloca no grupo, porque às vezes a sua dúvida é a mesma de alguém. E assim, começa a jogar privado e fica meio que uma aula particular. E a gente não quer isso, a gente quer o quê? Às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro colega, e aí a gente já joga no grupo e tal. Então, é importante tudo ser no grupo. A única coisa, como funciona... Vai facilitar para mim, professor, que, tipo, como eu trabalho com escalas, geralmente eu tô à noite. E então não acaba tendo aonde eu conectar numa rede de Wi-Fi para poder ver a aula. Então, geralmente eu fico no meu 3G. Eu vi a primeira aula no 3G, acabou com a minha franquia toda assistindo a primeira aula. Aí as outras aulas, por enquanto, eu estou baixando todas e assistindo e acompanhando. Tá. Eu só peço o seguinte, tá? O que acontece com você, Bruno? Eu, quando puxo aqui, então eu falo para vocês colocarem o nome aqui no WhatsApp, né? Então, a princípio, estou dando presença para todo mundo, né? Só uma aluna que não está aparecendo, que eu não consegui contato com ela. E eu estou dando presença para a galera, tá? Só que, tipo, a partir que eu tinha falado dessa semana, mas a partir da semana que vem, a gente já começa a estreitar isso. Por quê? Nós somos auditados pelo Senac. Então, se eu dou presença para você, você não está na aula aqui, eu te dei presença, o Senac, ele também vai conferir tanto essa lista de presença que eu mostrei aqui agora, que sai no Teams, é a ferramenta do Teams, e ele vai fazer um comparativo com a lista de presença. Se eu te dei, você não apareceu aqui, e eu estou te dando presença, o errado sou eu, entendeu? Então, eu que vou ser advertido. Então, a coisa é muito séria. Muito sério. Então, por isso que eu achei estranho você falar que está trabalhando à noite. Então, é complicado. Falar, pô, você vai estudar à noite, trabalhar à noite, vai ficar complicado, entendeu? De conteúdo, tá tudo certo. Mas você vai ter problema com falta. Tá? E é problema sério. Tudo bem. Foi como eu falei, é só esse mês, por enquanto, que eu estou tentando adiar como começou as aulas. Eu acabei pegando umas escalas aí que eu trabalho à noite. Então... tá meio difícil de acompanhar a escala, trabalho de escala. Não, tudo bem, mas tenta mudar a sua escala, porque senão você vai acabar perdendo muita coisa e vai ser reprovado tudo por falta. Mês que vem já vai mudar, já vai ser mais tranquilo. Tá, mas então é só importante, esse mês, minha preocupação é esse mês, só que eu não quero perder a aula, foi como eu falei pro senhor, eu tô baixando as aulas, tô acompanhando pelas videoaulas, foi até então minha dúvida que eu tive, que se eu podia mandar uma pergunta pro privado, você não, então é pergunta das outras aulas. Não, tudo bem. Eu digo, quando é pergunta daqui do momento, aí coloca no grupo, porque até para os colegas também verem. Às vezes o colega tem a mesma dúvida de você, só que ele talvez não soube formular essa pergunta para me fazer, entendeu? Mas não tem problema jogar no meu privado, não tem. Só que eu acho assim, é uma pergunta de assunto coletivo, então joga lá, aí eu te respondo, às vezes, até mesmo antes de eu ver, porque eu trabalho durante o dia, né? Eu trabalho numa indústria, então, às vezes, eu não consigo ver, né? Mas outro colega viu, respondeu, enfim, a gente vai compartilhando ideias, você fica tranquilo, não sei se é uma coisa específica, assim, meu, já passou essa aula e tal, eu tô com essa dúvida, manda, eu respondo, fica tranquilo, talvez eu não te responda na hora. Assim como eu já falei. Isso é relevante. Isso tá. é... Não, tô tranquilo. Fica na paz, Tá bom? Então beleza. Tranquilo, professor. Obrigado por isso. O que a gente puder ajudar. Minha preocupação a mais era isso, por causa como mudou a escala, essas coisas, eu fiquei preocupado com isso. Eu falei, puta, vou perder a aula, não sei o quê. E eu tô sem internet, só tô com internet com o WhatsApp. Então, eu só consigo ver o que vocês mandarem no WhatsApp. Não consigo ver, tipo, aula online, assim, presencial. Não, tranquilo. O que eu puder ajudar, a gente tá aqui para ajudar. Ninguém quer complicar a vida de ninguém. A única coisa que questão de falta, eu também sou, não somente eu, todos os docentes, nós somos auditados pelo sistema. Então, aqui, esse que eu mostrei para você, já sai lá uma relação de presentes, como o cara entrou e tal. Isso já vai no Solution. E o Solution, por sua vez, ele vai casar a informação que eu passei com a informação que está aqui no sistema. Entendeu? Aí você, naquele caso, aí ele vai me chamar a atenção, por quê? Eu dei presença com uma pessoa que faltou. Tá bom? A gente se ajuda. Beleza, Bruno? Beleza, professor. Obrigado. Uma boa aula aí.
hoje pra gente e pra todos isso aí. Tá bom. Beleza. Ótimo, Ô, galera. professor, Pois não? eu tenho mais uma opção de acesso para a galera aí, porque dependendo da velocidade de cada um mesmo, se você baixa o aplicativo e tem acesso pelo aplicativo no computador, dependendo da velocidade de cada um, realmente ele fica pesado. Mas o aluno ele pode, de repente, querer fazer como eu faço. Eu acesso pelo site do Teams, entendeu? Eu entro no site da Microsoft, teams.microsoft.com, acesso com login lá do Senac e eu consigo ter acesso às aulas, e é bem mais leve do que, de repente, você acessar pelo aplicativo mesmo. Aí, perfeito, mais uma dica, galera. Perfeito, ô Zé. Perfeito. Né? Depois você joga aí no Zap como que você entra, e aí a galera que talvez esteja com algum problema já é uma mão na roda. Obrigadão mesmo aí pela força. Beleza, galera? Então vamos lá. Então vamos. Eu já compartilhei a tela, né? Então a tela já está compartilhada. Eu começo por onde aqui? Até um branco aqui. Tá. Beleza. Então, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar da NR4, né? Nós vamos falar sobre o SESMIT, né? Nós vamos começar a falar sobre o SESMIT, né? O Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então é isso que nós vamos começar a discutir, né? Como que é isso aí, tá bom? Deixa eu tirar aqui da telinha. Deixa eu... Cadê a tela inteira? Não, cadê a telinha inteira aqui? Tá aqui. Então, vou falar da NR4. Então, nós temos aqui, primeiro, os acidentes de trabalho, eles acontecem por uma soma de fatores. Aliados o quê? A imprudência, a negligência ou até mesmo a imperícia dos empregados e também dos empregadores, tá? Não vai achar que é só os empregados. Existe o ato inseguro e a condição insegura. O ato seguro é quando a atitude do funcionário ela é totalmente insegura, o cara faz por negligência, imperícia e tal. E condição insegura, quando a empresa não dá condição para o funcionário, né, para ele trabalhar corretamente. Isso é uma condição. Tá? A empresa não dá um equipamento, não dá equipamentos, não dá equipamento de proteção individual, não dá equipamentos corretos, dá equipamentos defeituosos e tal, aí são condições inseguras. E o ato inseguro é quando o funcionário, mesmo ele sabendo, ele age por imprudência, negligência, tá? O despreparo também e a falta de treinamento e a falta de políticas de prevenção, elas também contribuem para o crescente número de vítimas de acidentes no trabalho e também as doenças profissionais. Quando falo em despreparo, observem bem, despreparo, nós da segurança do trabalho, nós temos que capacitar os funcionários. Mas como que eu vou capacitar? A partir de darmos treinamento. Por isso que exaustivamente nós vamos falar em treinamento. Exaustivamente nós vamos falar em capacitar os funcionários. Então, se você tem uma boa integração, né? Funcionário entrou na empresa, você dá uma boa integração, você constantemente se dá treinamento, faz um diálogo diário de segurança, um diálogo semanal de segurança, um diálogo mensal, ou você manda mensagem, ou você coloca nos quadros de aviso, né, uma série de informações de segurança. Nas reuniões da CIPA, você passa mais informações para a CIPA replicar tudo isso. Esses treinamentos, eles agregam muito, tá? Eles agregam muito para a segurança do trabalho. Então, nós temos um monte de fatores que, às vezes, a pessoa ela entende que aquilo é seguro para ela. Só que, às vezes, ele fez já algumas vezes aquela situação e ele entende que é seguro, porque ele viu alguém fazendo, ele vai lá e fez e tal, e para ele está tudo certo. Só que nós detemos o conhecimento da segurança do trabalho. Então, é a nossa função salvaguardar a integridade física do funcionário. A partir de quando? A partir que ele está se expondo a risco desnecessário. Então, uma situação como essa que nós estamos mostrando aqui, acho que vocês já viram, cansaram de ver isso na internet, entendeu? Ah, caramba, mas o cara já cansou de fazer isso. Professor, não teria perigo isso aí, o carro está escorado e tal. Para a segurança do trabalho tem.
Quando a gente vai fazer uma análise preliminar de risco, ou uma análise de risco, análise preliminar é antes da atividade. Nós chamamos de análise preliminar. E análise de risco é quando já está rolando o trabalho, aí você vai fazer, você passa e vai fazer uma análise, né, sobre os riscos que aquela função ou aquele trabalho pode surgir. Então, veja só, uma situação como essa. Pois não? Professor? Pois não? Posso dar uma observação que já aconteceu comigo em questão de trabalho por causa disso? Pois não, pode falar. Eu trabalho com eventos de bombeiro civil, trabalho lá no EDA, Ex-Barra Funda, tudo. E tem a desmontagem, geralmente, do evento. Como você mesmo falou, o profissional faz isso há 1000 anos, não sei quantos anos, e chegou um tempo que, tipo, ele sobe sem equipamento. Eles colocam o equipamento na nossa frente, tipo, na frente do bombeiro, no caso, e quando for subir, começa a subir, eles não ancoram, não faz nada. Então, isso é um problema sério, isso é inadmissível. Tá? O que é isso? É a confiança. A pessoa, ela chegou a um limite de confiança, a pessoa chegou a um limite falando assim, nunca aconteceu nada, eu estou aqui há 30 anos, 30 anos fazendo isso, nunca aconteceu, eu tomo cuidado, tá? Aí a pergunta em quanto tempo pode ocorrer um acidente? São frações de segundos. Quais são as medidas de segurança? São essas medidas têm que ser cumpridas. Eles ficam até bravos com a gente que chama atenção, como a gente geralmente, tipo, eu vou falar por mim mesmo, que trabalho como bombeiro, que chama atenção lá na hora, eles ficam até bravos. Tem uns que ficam bravos, ficam questionando. Sim, mas é porque o cara é estúpido, é ignorante, né? Eu acho que o cara deveria te agradecer porque você está cuidando da vida dele. Né? Então ele tinha que te agradecer, falar, pô, o cara está preocupado com a minha vida. Então isso é importante. Sem falar que pode pôr a vida de outros em perigo também. Exatamente. Isso a gente abomina, tá? A gente não aceita isso em hipótese nenhuma. Agora, o que tem que ser tratado é você com a empresa contratante ou a contratada e tal, se alinhar nessa questão. Entendeu? Principalmente no início do trabalho, ditar as regras que quem manda e quem não manda. Tá? Então, olha, gente, aqui os bombeiros civis, eles são responsáveis pela montagem e desmontagem, são responsáveis pela segurança, né, da montagem e desmontagem, eles têm o poder e a autoridade para embargar qualquer tipo de serviço, para tirar a pessoa de qualquer situação de risco e mandar a pessoa ir para casa. Entendeu? Do momento que eles te dão essa autoridade, aí fica muito mais fácil, não é verdade? Sim, não. Mas foi como eu falei, tipo, geralmente você fala alguma coisa, eles, vou colocar. Aí eles viram as costas, mexem, tipo, disfarça. Se você virar o olho 2 minutos ou 1 minuto, eles já estão fazendo a mesma coisa sem o equipamento. Já ocorreu o caso comigo. O funcionário subindo na Gina, eu vou dizer Gina, né, que lá eles chamam de Gina, né? A máquina sobe, na hora que subiu, passou mais de 2 metros, eles não fez ancoragem nem na máquina. Nem nada. Aí eu chamei a atenção, aí ele colocou na minha frente. Na hora que eu virei as costas, passei meia hora, ele tava sem ancoragem de novo. É estupidez, mas tudo isso é falta de treinamento, tá? Por isso que eu estou falando aqui que o treinamento ele é fundamental, ele é super importante. No momento que a gente treina o funcionário, e às vezes até em questão de treinamento, eu não gosto disso, tá? Eu, Hamilton, não gosto, mas tem pessoas que para impactar o cara, ele pega alguns acidentes, né? O cara que cai mesmo, se estrupia, que morre, que, né? Enfim, aquelas coisas todas, e mostra pro cara, fala, tá vendo? Igualzinho você, ó, o cara tinha experiência, o cara disse que era muito bom, aí caiu, e o que aconteceu? Morreu, entendeu? Morreu. É isso que pode acontecer com você, se você não seguir as regras de segurança, tá? Eu tento conscientizar. É muito difícil, porque você falar em andragogia, que é o que? Ensinar pessoas mais velhas, que ela já tem um pensamento montado, já tem uma estrutura fechada, é muito difícil. A nossa função é muito difícil. Você querer conscientizar um velho, né, um cara que está há muitos anos fazendo a coisa errada, e você vai falar, tá errado, mas toda a vida eu fiz. Então, toda a vida você fez errado. O certo é assim. Aí dá um choque no cara, entendeu? Realmente é muito complicado.
Professor, eu posso falar uma coisa? Sim? Tem um tio que ele trabalhou muitos anos, né, em construções civis. E a gente estava conversando esses dias e ele falou que o dia deles eram, entre aspas, por metas. Eu preciso que vocês me entreguem isso aqui hoje. Aí, então, assim, e que vocês ganham, sei lá, uma quantia de dinheiro na semana. Então, essa semana eu preciso que vocês terminem isso essa semana ainda. E aí, ele falou que, né, eles que estão lá trabalhando, eles não estão interessados se estão fazendo algo seguro, se eles podem sofrer algum acidente, ou se eles podem prejudicar a carreira deles. Eles estão preocupados em simplesmente fazer o serviço deles para ganhar o dinheiro e terminar rápido. E aí foi que eu falei, mas aí vocês não pensam, vamos supor, vocês estão fazendo um trabalho em altura, vocês caem e acabam morrendo ou batendo na parte da cabeça ficando paraplégico ou comprometendo alguma parte do corpo de vocês. Aí ele foi falar, a gente faz isso todos os dias. Aí vem um Zé Ninguém, entre aspas, nossa segurança do trabalho, querer achar que sabe fazer o nosso serviço e querer mandar. Então, assim, eles, né, acho que a palavra não é nem burrice, acho que é ignorância, porque eles não entendem que a gente está lá, vamos estar lá, né, futuramente, para a saúde deles, para evitar um acidente. Eles estão mais preocupados em baterem as metas, receber o dinheiro logo, entregar a obra logo, para começar uma outra. Aí é bem complicado, assim. Então, mas isso acontece quando é uma empresa irresponsável, tá? Isso acontece quando é uma empresa irresponsável. E quando a pessoa fala assim, vem um Zé Ninguém, que não sabe o que eu faço, mas eu não sei mesmo o que você faz. E nem quero saber, entendeu? Eu não estou aqui como pedreiro, eu não estou aqui como carpinteiro, eu estou aqui como técnico de segurança. Então, eu não preciso saber o que você faz. O que eu preciso saber é os riscos que você está exposto. E isso eu entendo muito bem. Eu não sei assentar um tijolo, eu não sei rebocar uma parede, eu não sei mexer em eletricidade, eu não sei eu não sei. Mas eu entendo de segurança em construção civil, tá? Então essa é uma resposta que normalmente a gente dá para uma pessoa quando faz esse comentário. Porém, as empresas responsáveis, tá? A empresa que ela é responsável, ela não pensa conforme essa fala. A empresa responsável, ela sabe que se um funcionário desse, ele se machucar, ela vai ter que informar o INSS, vai ter que pagar por isso, vai ter que se responsabilizar por isso, entendeu? Porque o funcionário é registrado. Então, ela vai ter que afastar um funcionário, vai ter que pagar 15 dias para esse cara sem trabalhar e vai contratar outro para colocar no lugar. Então, vai ser problema para ele. E essa manchinha na empresa dele vai para o INSS, que depois o fator, né, quando for multiplicar lá o dinheiro que ele tem que pagar sobre o seguro, vai aumentar. Então, se ele pagava um valor, pode chegar ao dobro, né, para o governo. E isso vai impactar no bolso dele. É isso que a gente tenta mostrar para o empresário. Tá? Então, hoje, todos os cursos que você pode imaginar, eles falam em segurança do trabalho. Então, quando a gente leva essa informação, né, para a alta cúpula, que a alta gestão, eles entendem a importância da segurança do trabalho, daí para baixo é muito fácil. Agora, quando você entra numa empresa, ou existe uma empresa que ela já começa, o seu dono, ele é irresponsável, os seus funcionários e tal, ou seja, ninguém está registrado, ninguém está aí com nada, aí realmente a segurança do trabalho não vai servir para quê? Se a empresa já é irresponsável, porque ela não registra o funcionário, porque ela não dá uniforme, porque ela não dá treinamento, porque ela não capacita, porque ela não paga os encargos, já é irresponsável. Então, o que vai esperar de segurança do trabalho? Não tem jeito, tá? Não tem jeito. E a gente sabe que as grandes empresas hoje, tá? Essas de nome, elas são preocupadas com segurança do trabalho. A segurança do trabalho está em primeiro lugar. E ela terceiriza alguns trabalhos, que ela contrata outras empresas, né? Essas outras empresas que vão trabalhar para elas, eles exigem o mesmo padrão de segurança que ela tem. E aí nós, vamos supor, você está numa dessas empresas, então você está na Camargo Correia, o padrão é esse.
Terceirizou para outra empresa, o padrão é esse. Quarteirizou, o padrão é esse e por aí vai. Entendeu? Então, nunca essa empresa que está com essa fala, né, que fizeram para você, vai entrar numa grande obra. Tá? Ou se entrar, vai ter que dançar conforme a música da empresa, ou senão tá fora. Entendeu? Mas assim, no decorrer do curso, a gente vai capacitando vocês também para vocês darem respostas e entender como funciona. Tá? É lógico que você vai, se você for numa construtora de fundo de quintal, o pessoal não está nem aí, estão preocupados em produção, porque quanto mais rápido ele fizer, mais rápido ele pega o dinheiro dele e vão para outra. Tá? Eles não estão nem um pouco preocupados com a saúde do trabalhador. Entendeu? Beleza? Beleza, entendi. Tá? Aí nós temos situações que às vezes são improvisadas, né? Isso também a gente abomina. Não tem situações que são improvisadas. Para todo trabalho tem que ter uma máquina, tem que ter um equipamento, tem que ter uma segurança para o trabalhador. Eu nunca posso confiar somente num outro colega. Eu tenho que confiar no equipamento também, entendeu? Eu tenho que ter certeza absoluta que esse equipamento ele vai me proteger. Aqui é um exemplo clássico, tá? Então, o camarada subindo numa escada. Gente, não existe homem nenhum ou força nenhuma que consiga segurar uma escada, tá? Escada não foi projetada para alguém segurar. Tá? Vocês vão aprender lá na frente que para uma escada ela tem que ter uma inclinação, né? Normalmente é 1/4 da altura, né? Ela tem que ter uma inclinação para ela não escorregar, tal. Ela tem que estar com antiderrapante, tal. Então tem algumas travas embaixo, né? E amarrado em cima, né? Quando o camarada subir, ele tem que amarrar a escada. E não adianta uma pessoa embaixo achar que segura, porque se a escada cair, tá? Uma altura como essa, não tem macho, nem o Hulk que vai segurar uma escada dessa, vai segurar na ponta, numa ponta, na outra ponta, ter um peso que vai fazer uma força gigantesca, vai cair, tá? Então, isso não pode. Mas, às vezes, as pessoas, eles querem praticidade e não querem perder tempo pegando o equipamento adequado para fazer alguns tipos de trabalho. E nós estamos lá justamente para fazer com que isso não ocorra. A legislação previdenciária, ela estabelece o quê? Que o acidente de trabalho, ele é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou ainda, pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou também perturbação funcional, que causa o quê? Que cause a morte, cause a perda ou até a redução da capacidade para o trabalho, ou permanente ou temporária. Essa é o que a legislação previdenciária define como acidente de trabalho. É todo aquele que ocorre dentro da empresa ou a serviço dela. Então, aqueles acidentes que ocorrem dentro da empresa, tá? Dentro da empresa é acidente de trabalho. Aqueles que ocorrem a serviço da empresa é acidente de trabalho. Mas o que é a serviço da empresa? Tá? Você é um office boy. Você não trabalha dentro da empresa, trabalha na rua. Você está a serviço da empresa. Você é um técnico de segurança, só que você vai visitar suas filiais. Então, na rua, você está a serviço da empresa. Você é um vendedor, você não fica dentro da empresa, você está na rua, então você está a serviço da empresa, tá? Então, o acidente de trabalho é aquele que ocorre dentro da empresa ou a serviço dela. E o acidente de trajeto, talvez esteja no próximo slide, não lembro, acidente de trajeto, aquele que ocorre de casa até o trabalho e do trabalho para casa, tá? Sem interrupções. Se o camarada interromper o caminho, não é considerado acidente de trajeto. As normas regulamentadoras. Então, essas normas que a gente está estudando, que a gente vai estudar, né, e que é a Bíblia de vocês, elas são publicadas pelo Ministério do Trabalho, elas são elaboradas e também são modificadas por uma comissão tripartite. O que é tripartite? 3 partes. Uma parte que são os empregadores, outra parte que são os empregados e outra parte que é o governo. Então, você tem as 3 partes. As 3 partes se reúnem, tá, para definir essas normas, tá? Para ter um equilíbrio, entendeu? Não pode ser só do governo, não pode ser só dos empregados, e tem que ser os 3. Então, chama-se comissão tripartite. A legislação aplicada é a CLT, né, de 43, artigo 64,
O SESMIT, ele está regulamentado na Lei 6.514 de 1977 e também pela Portaria 3.214 de 78, especificado na NR 4, tá? Então, isso sobre o nosso serviço. Eu tenho aqui NR4. A NR4, ela estabelece o quê? A obrigatoriedade da existência do SESMIT, Serviços Especializados de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, em todas as empresas, sejam privadas, sejam públicas, órgãos públicos da administração direta e indireta, dos poderes legislativos e também judiciário, que possuam empregados regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Então, prestem atenção nessa fala, tá? Ela estabelece, né? Ela se torna obrigatório, o SESMIT, ela é obrigatório em todo segmento que tem CNPJ e que tenha, entendeu? Empregado, tá? Que tenham empregado. Empregado é aquele cara que é seletista, ele é um funcionário regido pela CLT. Alguns funcionários públicos, tá? Até mesmo dessas aí, administração pública, serviço público, administração direta, indireta, poderes e tal, alguns, eles são estatutários, eles são funcionários públicos, o nome chama-se servidor público. O servidor público, ele não é seletista, ele é estatutário. Então, o funcionário público que prestou um concurso em alguns órgãos aí do governo, né? Eles são estatutários. E os outros são seletistas. Os seletistas, eles têm que ter o SESMIT, eles têm que fazer parte disso, eles têm que aceitar, aliás, têm que fazer o cumprimento da legislação da NR4, tá bom? Então, um exemplo. Professor, o INSS, um exemplo. O INSS, ele tem SESMIT? Então vamos lá. O INSS, eles são servidores públicos ou são seletistas? Eles são funcionários regidos pela CLT? Muitos são. Então tem alguns, porque às vezes são mistos, tá? Tem alguns que são, né? Mas no caso do INSS, não. O INSS são servidores públicos. Professor, na Caixa Econômica Federal, o que acontece? A Caixa Econômica Federal é seletista, tá? Você presta um concurso público, mas não são servidores públicos, são funcionários regidos pela CLT. A Receita Federal, professor, Receita Federal é estatuto, são servidores públicos. A Polícia Federal, servidores públicos, e por aí vai, entendeu? Alguns são servidores públicos e outros são seletistas. Essa legislação, ela só se aplica para seletista, quem é regido pela CLT. Bom, isso é importante. Então, o que significa SESMIT? Serviços Especializados de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, tá? Quais são os objetivos, né? Então, para que o SESMIT atinja, né, esses objetivos, para quê? Para que o funcionamento do SESMIT atinja os seus objetivos, é necessário que a política visando o que? A segurança e saúde do trabalhador. Elas sejam o quê? Muito bem definidas e garantidas pelo apoio da administração e pela conscientização de cada trabalhador da empresa, em todos os níveis hierárquicos. Então, nós temos lá a alta cúpula, né? a alta direção, eles têm que entender a importância da segurança do trabalho. Porque senão não adianta. Não adianta. Não adianta você fazer tudo e a alta direção não está nem aí. Não vai resolver, porque se a alta direção não está nem aí, a gerência não vai estar e tal. Então, lá embaixo, você vai estar dando um soco em ponta de faca. Não vai funcionar. Quando a empresa ela tem desde da conscientização lá de cima, da alta gerência, né, da presidência, aí a coisa flui muito bem.
As atribuições do SESM. Então, primeiro, né, que é aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e medicina no trabalho. Aonde? No ambiente de trabalho também, e a todos os seus componentes. Inclusive o quê? Em máquinas, equipamentos, né? De modo que a reduzir e até controlar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. Então, por isso que existe a engenharia, tá? Então, a engenharia, ela serve para o quê? Para ver os problemas das máquinas, ver os problemas do ambiente, para tentar solucionar, para tentar fazer um ambiente salubre, um ambiente bom de trabalho, um ambiente tranquilo, né, de trabalho. E a medicina, para fazer com que esses agentes nocivos, né, que porventura exista na empresa, sejam protegidos, né, sejam eliminados, para que o funcionário esteja protegido, e para isso ele monitora. Por isso que o departamento médico, os médicos, eles pedem uma série de exames complementares, né? Porque a segurança do trabalho levanta os problemas e ele vai saber se isso está agredindo o funcionário ou não. Outra atribuição do SESM é determinar ao trabalhador a utilização de equipamento de proteção individual. Entendeu? Mas como que eu vou entregar o equipamento de segurança para ele? Primeiro, tá? Primeiro, eu tenho que fazer o quê? Esgotar todos os meios conhecidos para eliminação do risco, como determinei no R6. E se mesmo assim esse persistir, e desse que é a concentração, a intensidade ou característica do agente, assim o seja, assim o exija, aí eu vou dar o equipamento. Então, em primeiro lugar, nós, da segurança do trabalho, nós temos que atacar na fonte do problema, na fonte do risco. Eu tenho que eliminar lá na fonte. Se eu não conseguir eliminar na fonte, eu vou na trajetória. Se eu não conseguir na trajetória, eu vou no funcionário. Entendeu? Então, o que é isso? Em letra de forma. Eu tenho um equipamento que ele é barulhento. Então, eu tenho lá um compressor. Compressor, né? Ele é muito barulhento. Tá? Então, tem um compressor. Esse é muito barulhento. Então, o que eu vou fazer em primeira instância? Eu vou atacar na fonte. Eu vou tentar enclausurar esse compressor. Eu vou tentar proteger esse compressor, vou tentar tirar ele do ambiente de trabalho, o compressor. Aí, isso é fonte. Eu não consegui na fonte. Eu não consegui lá tirar esse compressor do lugar. Ele é muito pesado, não dá para enclausurar e tal. Então, eu vou na trajetória. O que é a trajetória? Eu vou criar paredes, eu vou criar barreiras para que esse ruído não chegue até o funcionário. Tá? Então, eu vou colocar ele dentro de uma sala, vou colocar os funcionários dentro de outra sala e por aí vai. Tá? Isso aí é trajetória. Não tendo essa condição, aí eu ataco, tem até um fator antes, que é o fator administrativo, que eu vou trocar o funcionário de horário, vou fazer escalas de revezamento e tal. Não, ainda estando com problema, aí eu vou no equipamento de proteção individual. O protetor auricular, nesse caso, ou os equipamentos de proteção individual, é a última, presta atenção, gente, equipamento de proteção individual é a última instância que a segurança do trabalho deve usar. É a última, é o último recurso. Tá? É o último recurso. A gente tem que primeiro ir na fonte, na trajetória, e aí na forma administrativa, para depois ir a gente dar EPI. Tá? Antigamente os camaradas já iam direto no EPI. O cara está com problema, enfiou o EPI no cara e já era. Não é assim. Nós temos que ir na fonte. Eu tenho que deixar o ambiente saudável, tá bom? As atribuições ainda do SESM. Colaborar, quando solicitado, em projetos, na implantação de novas instalações físicas e também tecnológicas da empresa. Toda vez que acontece qualquer mudança de layout, qualquer mudança, né, de planta ou uma nova planta e tal, né, nós fazemos parte. Nós fazemos parte integrante do projeto. Para o quê? Para a gente ver a questão de segurança do trabalho. Sempre isso vai acontecer, tá? Até mesmo, vamos supor, os camaradas querem fazer uma sala, né, um galpão para colocar equipamentos. Então, eles vão chamar a gente, nós, da segurança do trabalho, a gente vai se preocupar o quê? Tá? Saber se aquele ambiente ele vai ser salubre ou insalubre. Para isso, eu vou saber máquinas que vão trabalhar lá,
que tipo de máquina, o tamanho da máquina, ver até mesmo a questão do peso da máquina para saber se o piso vai suportar, saber o tamanho da máquina, como que ela vai ser transportada para chegar até lá, como que vai ser montada essa máquina, se tem exaustão de ar, se ela é a água, se ela é não sei o que, se ela é caldeira, se ela é vapor, se ela é não sei o que. Entendeu? As pessoas que vão trabalhar, se vai ter rota de fuga, se não vai ter, se essa máquina vai atrapalhar algum hidrante, ou eu vou criar uma rede de hidrante, uma rede de sprinklers, ou, sei lá, um equipamento qualquer de combate a incêndio. Então, tudo isso a gente vai discutir no projeto. Tá? Tudo isso a gente tem que fazer parte do projeto. E as empresas, né, normalmente chamam a gente, olha, a gente vai construir uma salinha ali, ou um tal, o que precisa de segurança do trabalho? Então a gente vai ter que ver, até mesmo para ampliar no projeto do Corpo de Bombeiro, para pedir o AVCB, entendeu? Então tem um monte de outras coisas, até mesmo, olha, eu vou ter que colocar, esticar minha rede de hidrante, então para esticar minha rede de hidrante, vou colocar mais tubulação, então eu quero saber se a minha bomba aguenta pressurizar tudo isso. Então tem um monte de detalhes que a gente vai discutir, tá bom? Isso é importante. Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento no dispositivo ou no disposto dessa norma, aplicadas às atividades executadas pelos trabalhadores da empresa ou estabelecimento. Então, a função do SESB é responsabilizar tecnicamente. O fumo é nosso, a responsabilidade é nossa, tá? Então, nós temos que nos responsabilizar tecnicamente, por isso que a gente dá laudo. Então, o engenheiro vai dar um laudo lá, que aquela máquina está em condições de trabalho, o engenheiro vai dar um laudo que, olha, o camarada pode se ancorar ali, que tem uma resistência para tanto, olha, o cara pode fazer isso, então ele vai vai se responsabilizar tecnicamente. O engenheiro ele faz isso a partir da RT, né, que é a anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia. Então ele vai fazer um documento, um laudo, e está registrado no CREA. E a responsabilidade técnica daquele assunto. Então, é uma coisa gigante, entendeu? Assim como o técnico, às vezes, se responsabilizar tecnicamente por uma liberação de um trabalho e por aí vai, entendeu? Então, é muito sério você responsabilizar-se por um trabalho e depois os caras não seguir o que você faz, igual o colega falou aí, o bombeiro, tá? Que é responsabilidade, se for responsabilidade dele, acompanhar esse trabalho, fazer a coisa funcionar, um cara cair e morrer. Aí alguém vai precisar responsabilizar alguém. Alguém vai ter que ir lá sentar de frente com o homem da capa preta. Aí vamos ver quem vai sentar. Entendeu? Aí vamos ver quem vai sentar. Porque o que acontece? O cara, ele se matou? Não. Alguém deixou ele se matar? Ah, mais ou menos. Não. A empresa matou o cara. Entendeu? A conversa é outra. Porque se você está acompanhando um trabalho e você é responsável por aquele trabalho, o cara ele subiu, não atendeu as normas de segurança e caiu e morreu, ele morreu porque quis? Não. Então, ele morreu, mas é porque o cara não quis usar o equipamento. Mas e aí? Você treinou, você capacitou, você pegou no pé, cadê documento? Evidencia para mim todos esses procedimentos que você fez. Por isso que, normalmente, a gente faz o quê? A gente orienta, dá o papel para o funcionário assinar, tá? Entendeu? Então, eu estou dando treinamento aqui, deu treinamento, deu papel para o cara assinar, comprovei documentalmente que ele foi orientado, capacitado, não sei o quê e tal. Na hora estava ali, fiz análise preliminar de risco, não sei o quê e tal, papapá, testemunho. Então, você começa a documentar tudo isso. Mas mesmo assim, ainda o fiscal do Ministério do Trabalho vai entender o quê? Faltou alguma coisa. O seu treinamento foi ineficiente. A sua análise de risco foi ineficiente. A sua análise preliminar de risco foi ineficiente. As suas formas de análise de risco e perigo foi ineficiente. Vocês estão entendendo? O negócio é complicado. Por isso que você tem que ter certeza absoluta de quando você determina alguma coisa. Quando você vai se responsabilizar, olha o nome. Presta atenção, galera. Responsabilizar-se. Então, o técnico de segurança, ele é responsável por tal coisa. Aí o cara vai lá e morre. Ué, mas o responsável não é o técnico. O que ele fez para evitar que isso acontecesse? Olha o problema. Por isso que você tem que estar muito bem capacitado tecnicamente
pronto, um bom profissional, para quando chegar lá na hora, lá, você determinar como tem que ser feito. Por isso você tem que treinar muito bem os funcionários para não ter erro, que nem o colega tá falando aí. Agora, questão do bombeiro. Ele está lá orientando os caras e o cara cai de lá. Aí quem que vai falar pro homem da capa preta? Ah, mas eu falei para ele para colocar, ele não quis. Tá, e aí, o que você fez? Se você, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança, enfim, pessoal do SESM, tem autoridade perante o Ministério do Trabalho, nós somos o olho do Ministério do Trabalho dentro da empresa. Nossa função é salvaguardar a integridade física do funcionário. Nós temos o direito de embargar qualquer trabalho. Nós temos o direito de se um funcionário estiver exposto a riscos necessários, a gente tirar ele desse risco, porque nós conhecemos o negócio. E aí, você está ali olhando, o cara morre, ué, o que você está fazendo ali, filho? Fala para mim, o que você está fazendo? Entendeu? Isso, gente, vocês têm que começar a materializar isso, vocês têm que começar a colocar isso na cabeça, que a responsabilidade é grande. Então, eu tenho que estar em cima, o cara não vai fazer, então você está fora. Ô, filhão, desce, tá? Coloca o cinto. Não, eu não vou colocar, então você está fora, pode sair. Aqui quem manda sou eu, aqui a responsabilidade é minha. Se você cair, quem vai em cana sou eu, filhão, não é você não. Você já morreu mesmo, você vai para o inferno. Quem vai para a cadeia sou eu. Tá? E eu não vou ir para a cadeia por causa de um irresponsável como você. É lógico que a gente não fala assim, entendeu? E nem fala aqueles termos que muitas vezes aí o pessoal fala, né? Negócio de asa e tal. A gente não usa esses termos, né? Mas... Professor, Pois não? tem acidentes que você pode perder o registro do MT? Não, o registro, na verdade, não perde, né? Mas você pode ser responsável criminalmente. Então, o que acontece? Quando tem uma morte, tá? O funcionário morreu. Entendeu? Morreu o funcionário. Então, o que acontece? Morreu. E agora? Vai ter perícia, vai ter investigação. Se for comprovado que a morte dele se deu por irresponsabilidade da segurança do trabalho, que de cara é isso. Se o cara é empregado, tem que ter a segurança do trabalho. Então, a segurança do trabalho aprovou, a segurança do trabalho estava junto, a segurança, enfim, vai ter que ter essa documentação para comprovar se tinha ou não, porque vai ter que ter um culpado. Porque entende-se que o cara não se matou porque quis. Ele não foi lá assim, vou me matar, pá, caiu não. Ele caiu por alguma coisa. Ou ato inseguro ou condição insegura. Só que todo ato inseguro, ele vem de uma condição insegura. O que é isso em letra de forma? Toda negligência, imperícia e não sei o que, do funcionário, ele está atrelado ao quê? A condição. A condição do quê? Da empresa. Por que a empresa não treinou mais? Por que a empresa não capacitou mais? Por que a empresa já não deu 3 advertências e mandou ele embora? Por que a empresa não estava ali full time e mandou ele descer? Não, você vai colocar isso. Por que a empresa? Entendeu? Então, por que a empresa? Então, existe uma responsabilidade. Existe uma responsabilidade. Você é o responsável disso. Então, se você está lá, você tá lá, você deixa o barco rolar, o cara caiu lá de cima, pum, porque o cara não se amarrou, igual o colega bombeiro estava falando aí. O cara caiu, pum, morreu, e aí? Quem que é o responsável? Quem estava responsável por esse trabalho? Se está dentro da empresa, quem que é a segurança do trabalho? A segurança do trabalho tal. Cadê a análise preliminar? Cadê a análise de risco? Cadê isso? Quem estava acompanhando? Permissão de trabalho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, se você conseguir provar tudo isso, que o cara foi totalmente negligente, alguma coisa dessa forma, tudo bem. Caso contrário, você matou o cara. Entendeu? E aí vai ser punido, e aí o que acontece? Se for engenheiro de segurança, ele pode sim responder criminalmente, às vezes até em liberdade, mas eles mandam cancelar o registro do engenheiro. E do técnico também, pode cancelar o registro do técnico também. Tá? Então, vamos supor, o engenheiro e técnico, o juiz manda cancela, né, esse registro do técnico de segurança e também do engenheiro. O camarada lá no CREA vai perder o CREA dele, o técnico vai perder o MTB dele.
Simples assim, se não puxar uma cana. Ah, mas às vezes não puxa, porque é primário, aquelas coisas da toda, entendeu? É uma dor de cabeça, então pode perder. Olha o problema que se tem. Entendeu? Por isso que a gente tem que estar o quê? Todo documentado, a gente tem que orientar, a gente tem que treinar. Se você se depara numa situação que a empresa não te apoia, é muito complicado, entendeu? Porque acontece o quê? Se o camarada sofrer um dano qualquer, você pode ser responsabilizado. Tá bom? Isso é importante, tá? Muito importante. Responsabilizar-se tecnicamente. Isso está na norma, está na lei. Não sou eu que estou falando. Está lá escrito. Entendeu? Então vejam a importância do assunto, tá, gente? Veja bem onde vocês estão enfiando a mão. A cumbuca que vocês estão enfiando a mão. Tá? Por isso que é importante não, que essas grandes empresas, elas se preocupam com isso. Elas não permitem, em hipótese nenhuma, que o funcionário ele haja de uma forma irresponsável, porque se a gente da segurança do trabalho observar um funcionário, ele for, sei lá, imprudente, a gente já manda ele parar o serviço e já tira ele fora, dá uma advertência. Na próxima vez, segunda, ele está na rua. E simples assim. Jamais a gente vai deixar um funcionário exposto a risco, percebendo que ele vai fazer de novo, daqui a pouco o cara morre. A responsabilidade é da empresa. Então, as empresas responsáveis não aceitam isso, tá bom? Então, manter permanentemente um relacionamento com a CIPA, valendo-se do quê? Né? No máximo das suas observações, além de quê? De apoiar a CIPA, né? A gente tem que apoiar a CIPA, né? Tem que treinar a CIPA, tem que atendê-la, né? Porque com certeza eles têm uma série de dúvidas, vêm nos procurar, né? Então, isso tem uma disposição legal aí, que fala NR5, a NR5 fala só da CIPA, como funciona. E nós que capacitamos a CIPA, nós que vamos dar treinamento para a CIPA, nós que vamos fazer as eleições, nós que vamos, enfim. E nós temos que ouvir a CIPA, que a CIPA é um braço nosso. A CIPA é uma ferramenta nossa. A CIPA é o nosso olho onde a gente não consegue enxergar. A CIPinha está lá e ajuda a gente direitinho, tá bom? Promover a realização das atividades de conscientização, também de educação e também orientação dos trabalhadores na prevenção, através do quê? De campanhas e programas de duração permanente, né? Que são os treinamentos. O que é essa duração permanente? São constantes. Nós temos que dar treinamento constante. Acho que vocês já ouviram falar que muitas empresas, né, têm DDS. Antes de começar o turno de trabalho, todo mundo se reúne e vai falar de segurança, e vai 5 minutos. Tem empresa que chama 5 minutos de bate-papo de segurança, 5 minutos de segurança, bate-papo de segurança, diálogo diário de segurança, informativo de segurança, a segurança em primeiro lugar, não sei o quê. Enfim, você inventa um nome aí, mas que seja o quê? Um programa de duração permanente. Nós temos que orientar os funcionários todos os dias, toda hora, todo momento, a gente tem que orientar. Temos que dar treinamento, temos que fazer campanhas, capacitar os funcionários, entendeu? A cada dia, preparar eles para serem melhores, para serem mais protegidos, para eles também terem uma conscientização disso, porque aonde, se por um acaso você não tiver, o cara ele se preocupa em fazer a coisa certa, não precisa você estar ali para falar, põe um capacete, o cara já está tão consciente que ele já vai pôr o seu capacete. Ele não vai precisar ninguém mandar, porque ele já está consciente que alguma coisa pode ser arremessada na cabeça dele e pode machucar, tá? Por isso que ele vai usar o capacete. Outro item também é esclarecer e conscientizar os empregados sobre acidentes de trabalho e também doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção. Então, é sobre acidentes e a doença ocupacional. Então, gente, por que você tem que usar máscara? Porque a máscara vai proteger esses aerodispersóides, né, que estão aí no ar, você inalar e ir para o seu pulmão e te dar um problema pulmonar mais tarde. Não é do dia para a noite. E não é leite que limpa pulmão, né? Eu fumo pra caramba, eu respiro um montão de poeira, chego em casa eu tomo leite. O leite vai para o estômago, o leite vai para o estômago e a poeira vai para o pulmão. Então, nunca que o leite vai limpar o pulmão, entendeu? É uma coisa que as pessoas têm na cabeça, falam assim, respirou um montão de poeira, eu vou tomar leite.
que o leite vai limpar. O pulmão não limpa. Se o leite for para o pulmão, o cara morre afogado. Entendeu? O que é afogamento? É quando a água entra no pulmão. Então, isso não existe. Mas as pessoas ainda falam, eu tomo leitinho. Eu fico exposto à poeira, depois eu tomo leite. Isso aí é um absurdo, né? Os médicos proíbem isso aí. Enfim. Então, conscientizar os funcionários sobre os problemas que tem. Então, a gente tem que dar treinamento constante. De vez em quando, leva os funcionários de uma sala de treinamento e dá, ou nessas condições que eu falei, tá? Analisar e também registrar em documentos específicos, presta atenção, analisar e também registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na empresa ou no estabelecimento e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e também as características do acidente e também da doença ocupacional, os fatores ambientais, as características do agente e também as condições dos indivíduos portadores de doença ocupacional ou acidental. Então, o que é tudo isso? Nós temos que fazer estatística. Nós temos que pegar, normalmente, quando a gente entra numa empresa, a gente quer puxar o quê? Os históricos da empresa. Normalmente, a gente pega os relatórios de acidentes antigos para a gente fazer uma estatística. Eu tenho que saber, primeiro, todos os problemas da empresa. Isso eu não vou saber do dia para a noite. Eu vou pegar todos os acidentes que ocorreram, tá? Uns 5, 10 anos, sei lá quantos anos eu quiser. Eu vou explodir eles numa planilha Excel. Então, eu vou colocar as informações que eu entendo que sejam relevantes para mim. Então, eu vou lá colocar o nome do cara, né? Não é muito relevante, mas eu vou colocar o nome para a estatística. Eu vou colocar o sexo, é importante, até para eu saber depois se quem sofre mais acidentes são os homens ou são as mulheres. A idade é importante para saber quem sofre mais acidentes são os mais jovens, os mais velhos. O grau de instrução é importante para saber que quem sofre mais acidentes são as pessoas que têm menos grau de cultura ou quem tem mais grau de cultura, entendeu? O dia da semana é importante para saber em que dia da semana ocorre mais acidente, que hora ocorre mais acidente. Aí eu vou mapear os setores que têm mais acidentes, então eu vou fazer um mapa, tá? Não é mapa de risco, tá? Eu vou fazer um mapa e... Pois não? Desculpa, por que o dia da semana interfere no quê? Em tudo. O dia da semana você começa a perceber o seguinte, tá? O dia da semana, segunda-feira, normalmente, é um dia que tem mais acidentes em alguns segmentos da empresa. Tem outros dias, tem outras empresas que é na quarta-feira, na parte da tarde. Por quê? Ela serve feijoada, tá? No almoço, nas quarta-feiras. Tem outras empresas que acontece o quê? Hora extra na sexta-feira, entendeu? Então, depende do segmento sazonal da empresa, você consegue ver o dia que sofre mais acidente. Você consegue visualizar isso a partir de uma estatística. Ou se não tem, vamos supor, foi totalmente assim, não tem dia específico. Olha, um foi na segunda, outro foi na terça, outro foi na quarta, na quinta. Não tem nada, então você não vai... Tudo bem, então você sabe que não tem dia específico. Tá? Tem hora específica? Às vezes tem hora específica, depois do almoço, ou no início de turno, ou no final de turno. O cara está a fim de ir embora, o cara já chuta o balde, entendeu? Então você consegue investigar isso, você consegue explodir todas essas informações e isso vai te dar o quê? Um conhecimento amplo da empresa que você está trabalhando. Entendeu? Você consegue fazer análise do contexto geral, né, professor? Geral. Aí você vai chegar lá, na outra parte do corpo atingido. Qual que é a parte do corpo atingido? É a mão, é o braço, é o dedo, é a cabeça, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então você vai conseguir avaliar isso, vai conseguir avaliar o setor, quais setores que tem mais acidente. Então, com base em todo esse levantamento, aí o que eu vou fazer? Eu vou atacar no meu trabalho. Então eu já sei o setor que tem mais acidentes, eu sei a parte do corpo que tem mais acidente, eu sei o dia da semana, eu sei a idade, eu sei se é homem ou mulher, eu tenho um monte de informações. Então é muito mais fácil, é muito mais certeiro, ou muito mais assertivo eu tomar minhas medidas, você está entendendo? Do que você tomar a seco. Você chega numa empresa e já sai dando tiro para tudo que é lado, e aí? Entendeu? Como que você vai sair dando tiro? Você vai meter equipamento em todo mundo, você vai ficar louco. A segurança do trabalho não é assim. Nós estamos de uma forma proativa e não reativa. Reativa é quando acontece uma coisa, você tem a reação sobre aquilo. E proativa é antes que a coisa aconteça.
Então, eu tenho que ser proativo, eu tenho que estudar tudo, saber onde tem os problemas e tomar as medidas preventivas para que acidentes semelhantes não ocorram mais. Eu não posso ser reativo. Aconteceu, eu vou lá e tomar a medida de correção e uma preventiva para aquilo. Aí não dá. Entendeu? Isso é um grande problema aí da área de segurança do trabalho. Às vezes o cara entra na empresa e ele não tem essa conscientização de fazer estatística. Tá? Ele não tem essa conscientização de estudar números, de estudar gráficos. Entendeu? Então, e aí, o que você vai fazer? Você tá sem norte. Você tá entendendo? Você tá sem norte. E aí? Você começa por onde? Eu tenho que ter o meu pontapé inicial. Eu só consigo ter meu pontapé inicial a partir do momento que eu fiz um estudo de tudo que aconteceu na empresa. Entendeu, jovem? Entendi, professor. Muito obrigado. Ah, isso é importante. A estatística é muito importante na nossa área. Muito importante. É fundamental. Tá? Professor. Então, pois não? Desculpe interromper. Não, fica à vontade. Acho que, se eu não me engano, em 2012, em 2013, eu trabalhava como vigilante numa petroquímica, ali próximo do pedágio do Arujá, na Sim. Dutra ali, né? E eles serviam almoço, porém eles não proibiam ninguém de sair e comer na rua, né? E aí, interessante você ter falado aí dos dias das semanas que são mais propensos a acontecer acidentes. A segurança do trabalho, houve uma época que instalou um bafômetro para todas as quartas-feiras, para quando eles voltavam da rua fazer um teste de bafômetro, e acredite, tinha muita gente que rodava nessa situação aí. Estou falando para você. Entendeu? É uma coisa que Feijoada, né? Mas então... O cara não sabe comer a feijoada sem tomar caipirinha e tudo, daquele jeito, então rodava. Você vê. E você entendeu como que a coisa ela é preocupante? Entendeu? É muito preocupante. Então, a segurança do trabalho não é brincadeira. Não é, eu vou ganhar bem. Pô, você vai ganhar bem sim, mas você vai trabalhar, filhão. Você vai ter que criar números, você vai ter que criar indicadores, você vai ter que estudar todo esse universo. A coisa não é fácil, não é só sentar na cadeirinha e esperar a graninha cair no bolso, entendeu? Então, olha aí, o colega já deu um exemplo. As coisas que eu estou falando aqui, o colega já deu um exemplo prático. Então, na quarta-feira, a galera ia comer fora, vai comer uma feijucona, tomar uma caipirona, nervosa, porque aquele copinho não dá, é pelo menos 2 dedos, aí o cara toma 2 dedos, mas pelo menos umas 3 brejas, ainda mais no calorzão, e aí? Depois ele volta. Ele vai estar em condições de trabalhar em altura ou trabalhar numa máquina que tem que ter uma tensão, porque ela tem partes girantes? Vocês estão entendendo, gente, como o negócio ele é grave? Vocês estão conseguindo visualizar isso, galera? Sim. O negócio é doido. O negócio é doido, galera. O negócio é doido. Então, vejam só. Você tem isso aí, eu tenho que registrar todas essas informações, eu tenho que ter um histórico disso, eu tenho que saber. Então, quando você entra numa empresa, se você não conhece a história da empresa, você vai dar tiro para onde? Se você não tem histórico, você iria proibir as pessoas na quarta-feira de comer fora? Entendeu? Então, são coisas complicadas, tá? Isso é importante, eu tenho que relatar tudo. Então, tudo isso é importante quando eu faço uma estatística, quando eu faço um levantamento, para saber todos os problemas que ali tem, tá bom? Outro problema, outras atribuições do CERT. Alguém está falando? Sou eu, Amabilis. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta referente à compra de equipamentos. Nós, como técnicos, podemos fazer vistoria, já que não somos nós que vamos fazer a compra, ou acaba sendo a gente mesmo que compra ou não? Depende da empresa. Normalmente a gente não compra nada, e eu nem gostaria de comprar. A gente homologa o equipamento ou homologa a marca. Então, o que a gente passa para compras? A gente vai passar para compras o equipamento que a gente quer que seja comprado. Então, eu quero que compre uma botina, tá? Aí eu vou dar todas as condições, todas as características dela. Eu quero uma botina
tá? Que é cano longo, de cadarço, com bico de aço, ou bico de PU, de PVC, tá? Tal, da marca X. Ponto. É isso que eu quero. E eu mando para compras. Compra vai procurar onde é mais barato, aí é problema dele, entendeu? Porque isso não implica a gente, às vezes, dar um equipamento para o funcionário e alguém achar que nós estamos ganhando uma bola. O que é bola? É você ganhar uma comissão em cima da venda, da compra, entendeu? Então a gente sai fora desse negócio, passa para eles. Eu tenho que recarregar extintor, eu tenho que recarregar o extintor, eu passo para compras. Recarregar extintores, tantos extintores, assim. Ele vai orçar o preço, o melhor preço lá que ele entender, ele passa e acabou. Eu vou comprar, o equipamento que eu for comprar, eu passo as características. Se eu tiver a marca também, eu passo a marca. Eu quero uma botina da marca X, é da marca X, entendeu? Ele vai comprar onde ele quiser. Entenderam? Normalmente a gente não compra não para não dar problema, tá? Então, veja só, as atividades dos profissionais integrantes do SESP, elas são essencialmente de prevenção. Embora não seja vedado o atendimento de emergência quando se torna necessário. Então, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Nós somos de prevenção. Porém, se acontecer alguma coisa, alguma emergência, nós estaremos capacitados em poder resolver. Mas a nossa função é prevenção, é antecipar um acontecimento. O que é prevenção? É antecipar um acontecimento. Por isso que eu tenho que saber fazer análise de risco, por isso que eu tenho que conhecer todas as ferramentas de análise de risco, tá? Que vocês vão conhecer para frente, todas elas, e aí você vai ver a que melhor te agrada e tal, para você poder desenvolver isso. Você tem que saber, tá? Você tem que entender o ponto a ponto disso aí, tá? Isso é importante, tá? Além... Pois não? E no caso de que uma empresa tem que exigir ou que o técnico de segurança faça vistoria de equipamentos, de IPIs? Então, isso normalmente a gente já faz, tá? Isso normalmente a gente já faz a vistoria. O que acontece? Quando a gente compra um equipamento, tá? Então, o equipamento vem, quando vem a gente pega uma amostra para ver se é realmente aquilo que a gente pediu. E vai ficar. Se ficar na nossa guarda, tudo bem. Então, tá na nossa guarda, beleza. Se não tiver na nossa guarda, tiver na guarda do almoxarifado, a gente vai lá e vai verificar, tá? E capacitar o almoxarifado também. E quando o funcionário está com o equipamento, tá? A gente pode também vistoriar o equipamento deles para saber se ele está usando corretamente ou não, tá? Porque às vezes acontece o quê, tá? Porque vocês não estão me enxergando. Deixa eu ver, colocar minha foto aqui, meu negocinho aqui. Aqui, tá? Assim vocês conseguem me enxergar. Já tivemos casos, não eu, né? Histórias que a gente ouve, o camarada, ele com protetor de concha, tá? Protetor de concha, e dentro ele colocou um fone, né? Um foninho lá, um radinho, né? Pequenininho, e ele tá trabalhando e ouvindo um jogo. E daqui a pouco, né, ele tá tão intertido no jogo que o time que ele torceu fez gol, ele deu um berro dentro da empresa. Então, aí o camarada percebeu que o cara estava com um negócio desse aí. Então, olha as coisas que acontecem. Normalmente, a gente vai vistoriar quando é uma coisa assim até um pouco mais arriscada, como o cinto de segurança, se o capacete, o cara tem a jongular, principalmente quem vai trabalhar em altura, tem que estar com a jongular, porque senão o capacete pode sair para ver se o camarada colocou o equipamento corretamente, entendeu? Às vezes, de olhar assim, você vai lá, orienta, se o cara está usando o equipamento corretamente, isso é tudo, né? Então, isso também é nossa função, sabe? De fazer essas inspeções, né? Que a gente chama algumas inspeções, inspeções prévias, né? No ambiente de trabalho. Às vezes você vai fazer assim, olha, hoje eu vou tirar o dia para inspecionar mesmo aqui, tá? Tudo a parte elétrica. Então, você anda pela fábrica, olhando tudo, olha, hoje eu vou andar pela fábrica só para procurar problema em tal coisa. Aí você vai procurar pelo em ovo, entendeu? Vai procurando tudo tal. Amanhã eu vou procurar só isso, tal, entendeu? Então, um dia que você tira para assim, minucioso. E aí é onde você vai ver. Às vezes você olha de longe, assim, um cara está com cinto de segurança, né? Um cinto paraquedista. E aí, você olha de longe, você já viu que o cara colocou errado o cinto, né? Ou de uma forma errada. O que é essa forma errada? Quando o cara ele coloca frouxo.
tá? O cinto paraquedista, ele tem que estar justo no corpo. E às vezes o cara coloca errado, ele coloca totalmente frouxo, porque aquilo aperta ele não quer, entendeu? Então a gente vai, ajusta, e aí sim a gente acompanha o trabalho do cara. Tá bom? Isso é importante. Professor? Pois não? Oi, Fabiano. Desculpa interromper a aula. Professor, me responde uma pergunta. Isso acontece só em empresa grande ou médio e pequeno porte? Qualquer uma, filho. Técnico de segurança de trabalho só responde para gerência ou um cargo superior? Não, depende. Geralmente isso é padronizado? Não, não é padronizado nada. Vai depender da empresa, tá? Quando você chega na empresa, você tem que entender o organograma da empresa, tá? O organograma é o quê? É quem responde para quem. Então é importante que a segurança do trabalho, normalmente, a gente responde para o RH. A gente fica na linhagem do RH. Então, nós estamos aqui no RH, que o RH é desde a seleção, treinamento, né? Enfim, nessa linhagem, entendeu? Que aí responde direto para um diretor de RH ou direto para a diretoria ou presidência, né? Depende do organograma da empresa. Ah, mas na empresa que eu trabalho, eu respondo para o chefe do departamento pessoal. Tudo bem, entendeu? Né? Para quem a gente responde, não tem tanto problema. O ruim é quando você responde, que a gente não gosta muito, responder para o chefe da produção. Aí não tem muito sentido, né? Porque a gente tem que responder para pessoas acima dela, né? Ou pessoas que estejam na mesma linhagem, mas que pessoas que elas não são da produção. Porque se você é da produção, o camarada ele vai começar... Olha, então, não, deixa aí, eu preciso, porque eu preciso disso, preciso daquilo. Não, não pega nisso, não pega naquilo. Isso vai te trazer transtorno, porque aí você vai ter que passar por cima dele para falar para um diretor ou para o dono da empresa. Normalmente, a gente sugere que a gente responda para alta direção, tá? Mas às vezes a gente não consegue, tá? A não ser se o SESMIT, no organograma, ele esteja ligado, RH, às vezes no jurídico, entendeu? Que a gente acaba falando a mesma linguagem, tá? Mas, assim, de produção, financeiro, normalmente não está ligado, tá? Ou se a empresa não tem muito o que dizer, é o dono, um gerente e você, então você vai responder para o gerente ou, às vezes, para o dono, tá? Não tem muito para quem responder. Perfeito. Obrigado. Beleza? Então, as atividades são prevenção, tá? Isso é importante. A elaboração de planos de controle de efeitos de catástrofes, disponibilidades de meios que visam o combate a incêndio, também o salvamento e de imediata atenção a vítimas de qualquer outro tipo de acidentes, também estão incluídos em nossas atividades. Então é importante que vocês entendam que além, tá, desses problemas que a gente tem aí, um monte de coisas que a gente tem que cuidar dentro da empresa, nós também somos responsáveis por essa parte do plano de emergência. Tá? Então, nós temos que fazer parte integrante do plano de emergência. Em algumas empresas, você desenvolve o plano de emergência. Tá? O plano de emergência é o quê? São situações, primeiro você tem que definir o que são emergências. Né? O que são? É uma série de ações que podem ser consideradas como emergência. Tá? Então, você coloca, desde lá, um princípio de incêndio, é uma emergência, uma falta de água, é uma emergência, uma falta de energia, é uma emergência, um roubo dentro da empresa, um furto dentro da empresa, é uma emergência, um rompimento de qualquer tubulação é uma emergência, alagou a empresa é uma emergência, ou seja, qualquer tipo de catástrofe, né, é considerado uma emergência, uma greve é uma emergência, enfim, você adota uma ação para cada situação dessa. Então, quando a gente fala em plano de emergência, eu vou colocar ações em caso de. Ações em caso de incêndio. Como que é? Aí eu vou desenhar tudo isso aí. Então, as ações em caso de incêndio caso ocorra incêndio. Como que a banda vai tocar? Tá? Então, você vai ter que colocar desde a hora que alguém vai lá, detectou um princípio de incêndio, tocou a sirene, né? Aí alguém da brigada vai lá, te informa, olha, é isso, aí você determina se evacua o prédio, não evacua, e papapá, para você tocar o outro sinal, enfim, né? Você vai escrever isso, desenhar isso aí, muito bem feito. Aí
as ações em caso de catástrofe. Olha, choveu granizo aqui, teve um furacão, enfim, você vai colocar quais ações devem ser tomadas para isso. Ações em caso de faltou energia, o que é feito? Ações em caso de faltou água, né? Então, a gente já tem que se precaver para isso. Então, ações em caso de falta de água. Por isso que, normalmente, as empresas elas têm bastante água reservada. Mas vamos supor que você entrar numa empresa e não tenha tanta reserva de água. Então, você começa a pensar o quê? Olha, eu preciso sugerir aqui reserva de água. Falta de energia. Não tem gerador. Se tem um gerador, tem um gerador. Então, eu tenho que fazer teste no gerador constantemente. Eu tenho que estar lá no meu plano, né, de emergência sobre essa questão, o gerador, sei lá, uma vez por semana. Então, você coloca lá uma vez por semana, 10 minutos, eu tenho que ligar o gerador. Alguém tem que ligar o gerador, eu só vou lá certificar que foi ligado, para saber que está funcionando. Imagina a hora que acaba a energia, o gerador não entra. Entenderam? Então, são ações em caso de emergência. Qual é o tipo de emergência? Tal, isso, eu vou definir. Então, se alguém passou mal, e aí? Como que funciona? Alguém sofreu um acidente, alguém passou mal dentro da sua empresa. Eu tenho que estar muito bem escrito isso. Eu tenho que estar muito bem desenhado. O quê? Quem vai atender? Que carro que vai transportar? Ou a gente vai ligar para o bombeiro, a gente vai ligar para o SAMU. Quem vai ligar? Se for em carro da empresa, uma ambulância da empresa, como que vai? Quem são os socorristas que estão de plantão aquele dia? Quem que vai conduzir até o hospital? Quem que lá no hospital vai ficar com o cara? Que hospital que vai? Entendeu? Eu tenho lá no carro da empresa, eu tenho, né, um mapa, né, que eu coloquei no carro para atendimento, né, de funcionários em caso de emergência. É assim, o roteiro, né, a rotinha, né? Então, de segunda a sexta, das 7 até as 17 horas, é um posto de saúde que tem próximo, porque tem todo o aparato lá até para emergência. E se for qualquer coisa, eles conduzem para o hospital, porque eles têm ambulância. Se for sábado, domingo ou depois desse horário, já é um pronto-socorro. Entendeu? Então já está definido. Já está lá. Então o cara bateu o olho e já sabe para onde vai. Entendeu? E o carro já está disponível com a chave no contato e tal, e o tanque sempre cheio. E alguém, né, vai lá e liga o carro de vez em quando, né? Certo que o carro já fica lá em stand-by, fica tudo certinho, entendeu? E quem vai dirigir o carro? Tem que definir quem vai dirigir, porque senão na hora todo mundo sai fora, perto do horário de ir embora, vou embora. Então já tem que definir, tá bom? Tem que tomar cuidado. Às vezes, mas sou eu que tenho que socorrer? Depende, se você escrever que é você que tem que socorrer, às vezes eu socorro, às vezes não. Às vezes eu mando o motorista levar ou alguém levar. Alguém que a gente determina que já, você que vai fazer, entendeu? Não é necessariamente você ter que socorrer, tá? Isso vai depender do que você escrever e ter na turma. Então, é importante você ter esse plano. Isso é importantíssimo. Vocês vão saber também fazer isso lá para frente. E quais os benefícios, né, da segurança do trabalho no contexto geral? Primeiro, é o desenvolvimento da cultura prevencionista. Isso a gente tem que criar essa cultura. Professor, o que é cultura prevencionista? A cultura prevencionista é fazer com que todos os funcionários, tá? Presta atenção, todos os funcionários, eles pensem como prevenção. Todos os funcionários tenham em mente sobre a prevenção de acidente. Todo funcionário não vai fazer seu trabalho correndo sem proteção, que ele vai fazer o trabalho com segurança. Esteja na cabeça dele, porque ele sabe que a vida é dele. E se ele vacilar, ele vai perder, né, algum membro tal, e ele vai fazer a família dele chorar. Isso é uma cultura prevencionista. O cara tem isso em mente. Maior produtividade, entendeu? Então, quando as pessoas elas vão fazer o trabalho corretamente, ela não fica dependendo do outro, que nem o colega, voltando ainda o colega. Aí, mas o cara, se está perto de mim, ele coloca o cinto. Se eu virar as costas, o cara tira. Então, o cara, ele acaba atrapalhando o serviço dele, porque o cara espera o bombeiro virar para ele tirar o cinto. Não é mais fácil o cara já subir com o cinto e fazer o trabalho? Não é mais produtivo? Não é mais seguro? Não, o cara, ele espera o bombeiro virar as costas para o camarada ir fazer sacanagem. Tá? Então, a segurança, ela aumenta a produção.
menor rotatividade de empregados. Então, se todo mundo trabalhar consciente, sem acidentes, o que vai ter? Não vai ter rotatividade de funcionário. Um funcionário se acidentou, vai ter que colocar outro, vai ter que contratar outro, vai ter que pagar horas extras para esse, e por aí vai. Aumento da qualidade de vida, né? Então, a pessoa não vai ter problema de saúde, a pessoa não vai ter problema nenhum de saúde, a qualidade de vida dele vai ser ótima. A otimização, né, de tempo, isso é importante. Contribui para o menor risco social, que aí é o quê? Como funciona hoje? Tá? Quando o funcionário sofre um acidente, até 15 dias a empresa paga, passou daí o governo que paga. Então, se o acidente for muito grave, o governo vai pagar. Então, imagine só, o governo pagando um monte de acidentado, o que ele vai fazer? Vai ficar sem dinheiro. O INSS já está falido. Ele vai precisar de dinheiro, aí o governo vai tirar dinheiro de outros ministérios para colocar no INSS. Então, ele vai pegar dinheiro da onde? Vai pegar dinheiro da educação, ele vai pegar dinheiro de outros ministérios para colocar no INSS. Então, ele vai tirar dinheiro da educação, da infraestrutura, ele vai tirar dinheiro da saúde, tá? Vai dar menos para a saúde, né? E vai colocar mais no INSS, porque no INSS você vai ter que pagar a galera. E quem vai ser prejudicado? Vai ser prejudicado eu, você, as pessoas aí que não tem hospitais, não vai ter escola, não vai ter isso, universidade, tal. Então, é muita perda. Então, esse risco social ele é gigante. Por isso que o governo ele cria normas e cria leis para fazer com que a empresa ela seja responsável por isso, que ela dê proteção para os seus funcionários. Por isso que tem o fator lá, né, em cima do seguro, que paga para o governo. Olha, então teve mais acidente, você paga mais. Né? Punir a empresa, para que a empresa ela acabe o quê? Fazendo a coisa certa, para não trazer esse transtorno aí para todo mundo, tá? Então, menos prejuízo para a empresa, para o empregado e também o governo, que eu acabei de falar. Cumprimento do papel social da empresa, que isso é importante. A empresa é nossa segunda casa. Se a empresa é nossa segunda casa, o que você parte do princípio que é nossa segunda casa, eu tenho que estar o quê? Garantido, eu tenho que estar tranquilo, eu tenho que estar bem. Essa parte social é importante. Eu tenho que estar muito bem na empresa, eu tenho que trabalhar com gosto, eu tenho que trabalhar bem, eu não posso ir lá para me matar. Eu não posso ir lá para me matar, eu não posso ir lá para pegar uma doença pulmonar, para pegar um problema na coluna, para pegar uma dor no joelho, para pegar, perder um dedo, perder uma vista ou morrer. Entendeu? Isso não é. E outros, né? Então, isso não pode acontecer. Os componentes do SESMIT. Então, os componentes do SESMIT, nós temos aí o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, enfermeiro do trabalho ou auxiliar de enfermagem do trabalho e os médicos, tá? Então, tem essa galera aí, tá? O técnico, o engenheiro, né, na parte da segurança, e enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem e o médico, que é da parte de saúde, tá? Então, qual a diferença, né? Porque às vezes o pessoal acaba misturando o SESMIT com o CIPA. O SESMIT, ele é composto exclusivamente por profissionais especialistas em segurança e saúde do trabalho. Já a CIPA ela é constituída por empregados que desempenham suas atividades normais e acumulam, né, o serviço de segurança. Normalmente eles são leigos, né? A gente capacita eles, mas eles não têm ali a sua finalidade, né? Eles não são pagos para segurança, eles são pagos para executar as atividades deles. E nas horas que der, eles vão cuidar da parte da segurança, tá bom? Outras ações que a gente chama ações integradas, né, da segurança do trabalho, são desenvolver o quê? Programas de prevenção de riscos ambientais, né, que é o PPRA. O departamento médico quer fazer o quê? O programa de controle médico e saúde ocupacional, né, que é o PCMSO. Análise ergonômica do trabalho, que é a segurança do trabalho, ou em conjunto com o departamento médico. Laudos de periculosidade e insalubridade é a segurança. Planos de prevenção e também de emergência é a segurança. Palestras, pode ser todo mundo, tá? Então, nós temos uma série de responsabilidades, né? Até dentro dela que eu falei agora ali em cima, que é plano de prevenção de emergência, né? PPE, que é um conjunto também de normas e regras e procedimentos destinado a evitar ou minimizar os efeitos das catástrofes previsíveis, né, que possam vir a acontecer
em determinadas áreas, utilizando de modo adequado os recursos disponíveis. Então, quando eu tenho esse plano de emergência, né, que eu até falei bastante lá em cima, a gente fazer um excelente plano, muito bem desenhado, muito bem feitinho, muito bem treinado, para quando acontecer, tá todo mundo preparado para aquilo, tá? Então, todo mundo já começa a mentalizar que, primeiro, aquilo não pode acontecer. Mas e se acontecer? Tem coisas que não dependem da gente. Acabou a energia, não é meu, o carro bateu no poste lá, o que a gente vai fazer? Vai entrar o gerador. Rompeu uma bomba, né? Ou parou de funcionar uma bomba, ou rompeu uma tubulação, ou alguém se machucou, ou alguém se feriu, né? Um ferimento mais grave, ou um princípio de incêndio. Entendeu? Então, tudo isso tem que estar muito bem desenhado, tá? O objetivo aí desse programa é o quê? É adotar um nível de segurança rápido e eficiente, né, ou eficaz, evitar ou minimizar as consequências de um acidente, sensibilizar para quê? Para que a necessidade de conhecer e também de criar rotinas nos procedimentos de proteção e prevenção, criar rotina, fazer com que as pessoas constantemente façam aquilo, para que a coisa flua. Corresponsabilizar os empregados no cumprimento das normas de segurança, preparar a organização, os meios humanos e também materiais existentes, para quê? Para garantir e salvaguardar, né, a salvaguarda das pessoas e bens, né, o bem que é a empresa também, o patrimônio, em caso de ocorrência de situações perigosas. Então é importante eu ter as condições para resolver esses problemas. Por isso que a gente tem que constantemente fazer essas inspeções. Eu tenho que inspecionar os meus hidrantes, tenho que inspecionar minha bomba de incêndio, eu tenho que inspecionar minha rede de sprinklers, eu tenho que inspecionar meus equipamentos, o grupo motor gerador, eu tenho que inspecionar uma série de equipamentos para o quê? Para quando tiver uma emergência, eu ter certeza que eles vão funcionar direitinho. Ou senão, eu não inspeciono, só vou ver na hora. Não dá, né? Estabelecer cenários de acidentes para riscos identificados. A gente acaba fazendo simulados. Definir princípios, normas e também regras de atuação face aos cenários possíveis. Então, a gente já escreve muito bem escrito tudo isso aí, como deve ser feito. Evitar atropelos e também atuações duplicadas. Por isso que a gente tem que treinar as pessoas, capacitar as pessoas para, num caso de emergência, o que deve ser feito. Prever e organizar... Pois não? Uma dúvida. Eu trabalhei no hospital, que eu fiquei um certo tempo, que eu cheguei a fazer brigada de incêndio, se eu não me engano, umas 3 vezes no tempo que eu trabalhei lá. E no outro determinado hospital, a gente fazia todos os anos, não ficava sem fazer. A empresa, ela é obrigada a fazer, é uma lei, ela tem que fazer a brigada de incêndio? Obrigado. Então, existe uma instrução técnica específica que vocês vão ver lá para frente, tá? Mas existe uma lei específica, né, uma IT, que ela pede que seja feito, em alguns casos, semestral e outros casos, anual. Tá? Tem que fazer esses simulados, tá, de evacuação do prédio. Ou seja, parcial, né? Então, vai fazendo parcial e depois faz um geral, tá? Porque tem lugar que não dá para fazer um geral, que no hospital não dá para fazer um geral. Então, vai fazendo parcial. As empresas, normalmente, ela vai fazendo parcial e na parada de fábrica faz o geral. Entendeu? Ou se a fábrica não tem parada, tal, vai fazendo só parcial. Mas tem que fazer a ponto de todos os funcionários, eles estarem cientes do plano, né, de evacuação ou, né, do plano de emergência que a empresa tem. Todo mundo tem que saber. Isso tem que estar muito claro, tem que estar muito... fácil para todo mundo entender isso. Todo mundo tem que entender que tocou a sirene, o que o cara tem que fazer. Tá? Isso a gente já fala na integração, a gente fala em treinamentos, em alguns casos o pessoal faz na própria CIPAT, né? Na CIPAT, então ele faz um simulado de abandono, enfim, tem que ser feito, isso é lei, tá? Então, depois a gente vai explicar melhor aí como que funciona, quando que você vai fazer isso, tem que formar o corpo de bombeiro, tem que formar a CET, tem que ter um monte de coisa, tem que colocar placas na empresa
dizendo que naquele dia vai ter um simulado, até para não deixar o pessoal em pânico. Tem um montão de regras aí que tem que ser feita, tá? Então o camarada tem que colocar, olha, tal dia vai ter um simulado de um abandono, vai explicar e colocar uma faixa, tá? Para os vizinhos saberem. Porque no dia que tocar a sirene, o camarada lá não fica desesperado, chamar o bombeiro, aí tem que formar o bombeiro, no tal dia, tal, vai acontecer isso, nós vamos ligar para vocês, enfim. Tem todo um roteiro aí que vocês vão aprender também. Beleza? Ok, obrigado. Tá? Então, para não ter atropelos e atuações duplicadas, e prever a organização antecipadamente, né, a evacuação e intervenção em caso de emergência. Isso é importante, tá? Aqui, nós vamos falar como implantar o SESMIT. Só que isso eu vou deixar para amanhã, tá? Eu vou parar por aqui hoje, amanhã eu volto neste tema aqui, que aí é como eu implanto o meu SESMIT, tá bom? Então, eu vou deixar isso para amanhã. Até agora, gente, vocês estão entendendo aí o fio da meada, vocês estão começando a entender o que é segurança do trabalho, aonde vocês estão enfiando a mão, a responsabilidade que vocês vão ter. É lógico que até o final do curso vocês vão aprender todas essas ferramentas para ficar muito mais fácil para vocês trabalharem. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ô, professor, o bombeiro civil, ele entra no SESMIT também? Não. Faz parte do SESMIT? Não. O SESMIT é só composto pelo engenheiro, pelo técnico, pelo médico, enfermeira e a técnica. Só. Esse é o SESMIT. Tá? Bombeiro não entra. Até mesmo se, vamos supor, você tem uma empresa que pode ser, né, ela tem um grupo grande, né, de bombeiro, né, dela mesmo. Então, o que ela faz? Às vezes ela contrata um técnico de segurança para trabalhar com um bombeiro que também seja técnico de segurança para trabalhar na brigada dela, né, no grupo de incêndio dela, tá? E aí talvez, como ele sendo técnico de segurança, pode agregar no SESMIT da empresa, tá bom? Entendi. Obrigado. Beleza? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Sobre o que eu falei até agora? Beleza. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Eu encerro aqui a gravação.